podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre o panorama, os desafios e as oportunidades do ambiente regulatório do setor de energia do Brasil e seus impactos sobre o ecossistema de startups e projetos de inovação. Por isso, temos a honra de receber João Almeida, sócio de energia do Demarest Advogados. E aí, João, tudo certo? Tudo bem, Hudson. Obrigado aí pelo convite. Fico bastante animado aí de conversar com vocês sobre esse tema e sobre todo esse ambiente de negócios que está se desenhando aí no Brasil. Legal, João. E bom, para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho aqui mais uma vez meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? João, tudo bom? Muito bom ter você com a gente. Aí, nossos ouvintes que estão nos acompanhando hoje também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um. Bom, João, acho que para abrir a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais abrangente. E aí gostaria de pedir que você comentasse um pouco sobre a sua visão do ambiente regulatório que existe hoje aqui no Brasil, principalmente, né, no que diz respeito ao momento de transição energética, os projetos aí de inovação que estão sendo realizados no mercado, né? E de maneira geral, em quais áreas você acha que a gente está bem posicionado e onde estão os gargalos mais críticos? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bem abrangente, né? E acho que o tema que a gente vai falar aqui também é bastante abrangente, né? Então, eu acho que todo o processo de transição energética ele está envolvido aí com inovação, né? Então você vê todos os grandes players investindo muito em inovação, a gente vê que são as empresas que têm aí esse DNA de inovação, são as empresas que estão se destacando, né, no mundo de negócios, e o setor de energia não é diferente. Quando a gente começa a falar de transição energética, a gente vê que é algo que por muitas vezes fica abstrato, a gente não consegue entender, mas é aquele tema que está todo mundo do mesmo lado, mas a gente não sabe muito bem de onde a gente está saindo, aonde a gente quer chegar. E eu, eu gosto muito de olhar as questões práticas e como que isso, e o que isso afeta, como que isso se desenvolve, né? O setor de energia, e aqui a gente está falando todos os tipos de energia, estamos falando inclusive do processo mesmo de combustíveis fósseis, de descarbonização aí dos combustíveis fósseis, a utilização de novas energias, todas as energias renováveis, todos esses setores são setores regulados. O que significa isso? São setores que o Estado ele tem não só uma fiscalização, mas ele determina também algumas diretrizes. Em algumas áreas a atividade é um monopólio do Estado, ele estabelece aí concessões, autorizações para a prática das atividades. E aí quando a gente começa a falar, o que isso tem a ver com inovação, né? Porque muitas vezes uma tecnologia ela não vai necessariamente envolver um aspecto regulatório. Porque se eu desenvolver uma maneira mais eficiente de fazer uma geração de energia, a empresa eu vender isso para uma empresa, essa relação entre uma startup e uma empresa que ela é sim sujeita aí à regulação, ela não necessariamente está num negócio num ambiente regulado. Então você vai falar, mas João, então faz sentido que esses players, né, esses empreendedores de inovação tenham essa relação aí com o setor regulado? Com certeza faz sentido, porque muito do conhecimento aí que está sendo aplicado nesses novos negócios, se eles tiverem o suporte do entendimento da regulação,
eles vão ter novas ideias, vão ter novas saídas, inclusive vão criar aí novos negócios neste ambiente regulado. Então você vai falar, eu vou atender, vou criar um novo produto para uma empresa que atua num setor regulado. Se você tiver conhecimento das restrições que essa empresa tem, se você tiver conhecimento da legislação aplicável, de como funciona o mercado, de como funciona aí a venda de energia nas diferentes possibilidades, dentro de uma geração de biogás, como que isso se aplica aí no mercado, o mercado de gás, eu consigo jogar isso dentro de uma distribuição estadual, quais são as alternativas que eu tenho? Tudo isso vai dar uma base muito maior para o empreendedor, para os seus negócios. Então, assim, você vai falar, a regulação, ela é algo que necessariamente vai envolver, vai ser um critério aí para os empreendedores em inovação terem conhecimento? Muitas vezes não. Na maioria dos casos, hoje a gente vê que muitos não têm esse conhecimento. Mas quem tiver esse conhecimento vai estar muito à frente, vai vir com novas ideias, vai vir com novas soluções. Então eu acho que esse é o panorama. Se for me falar como é que está o ambiente de negócios com relação a isso, acho que é algo que a gente discute, ouço muito aí o Hudson, que é o estudioso aí do assunto, que o que a gente tem hoje é falta no Brasil de projetos de inovação. Então, se você for perguntar qual ponto aí, está faltando dinheiro, está faltando investidores, eu acho que está faltando no setor de energia os empreendedores olharem aí para os seus estudos, muitas vezes para os seus estudos científicos como negócio. Eu acho que essa é uma visão aqui de advogado, talvez um pouco leigo no ambiente de negócios, mas que é isso que eu tenho visto aí no setor de energia. Super legal esse seu comentário, você deu vários ganchos aqui para a gente continuar a nossa conversa. Acho que um exemplo claro que você mencionou aqui em relação à oportunidade de negócios, novos modelos de negócios, até surgimento de startups e a regulação é o mercado livre de energia, né, por exemplo. O mercado livre de energia ele tem um determinado limite de quem pode ou não pode acessar esse mercado livre, conforme determinado potencial de consumo. Isso foi mudando até ao longo do tempo, né, com a regulação mudando. E cada vez que você mudava, ou seja, permitia que consumidores menores passassem a entrar no mercado livre de energia, você abria uma série de novos modelos de negócios, novas oportunidades para que startups surgissem, né, novas empresas explorassem esse novo negócio, né? Então, com base nisso, eu queria te fazer uma pergunta sobre um ponto que você mencionou no início. Como é que isso, né, como é que essas mudanças regulatórias ou a dinâmica regulatória pode afetar a criação e o desenvolvimento de startups no setor de energia, né? Além desse exemplo que eu dei aqui, acho que sem dúvida você consegue trazer para a gente muitos outros, né? Então, eu acho que tem dois lados da moeda, né? Quando você tem uma atividade muito regulada, teoricamente essa atividade vai frear inovação, né? Esse é o primeiro racional que a gente tem. É um setor regulado, não é um setor que você vai ter a liberdade total para criar dentro do setor. Só que você tem um outro lado, que o setor ele precisa se adaptar às novas tecnologias, precisa se adaptar às novas energias, precisa se adaptar aí à inovação. Então, algo que os advogados, né, que a gente tem muito é que a lei, muitas vezes ela é consequência e ela não é a causa dos usos e costumes, dos hábitos e do que se produz. E então, assim, por mais que a regulação possa ser vista como uma trava, ao mesmo tempo ela vai ter oportunidades dentro desse setor. Seja para criação aí, quando você tem uma mudança você tem mudanças regulatórias. As mudanças regulatórias, elas muitas vezes vêm para adaptar algo que já está acontecendo ou para induzir comportamentos. E no setor de energia é muito interessante que você tem questões aí e mercados que estão se abrindo para isso.
Então, por exemplo, a própria ANEEL, ela abre aí, depois a gente vai falar um pouquinho de sandbox, mas ela abre aí editais para projetos tarifários, em que tenham aí questões de inovação. A gente vai entrar mais nessa questão toda do sandbox, mas eu acho que a regulação, os empreendedores que conhecerem regulação, eles vão poder criar novos produtos, novos projetos e novos mercados, né? A gente, toda essa criação aí de novos negócios, ela vem de uma situação da regulação presente. Eu acho que tem muito negócio aí para aparecer no setor de energia e principalmente de novas energias. Está começando a ser regulado. Quando a gente fala de hidrogênio, a gente fala de outras opções aí de energia. Eu acho que quando a gente vai falar dentro da transição energética, por exemplo, houve uma determinação legal de que o biometano é considerado, para todos os fins legais, gás natural. Então você começa a ter aí o que daqui, o que eu posso utilizar aí de projetos relacionados à geração de biometano, como que eu posso fazer com que isso se aplique dentro da rede de distribuição. Eu acho que todo esse conhecimento aí, todas essas regulações, elas vão gerar oportunidades. Eu acho que esse talvez a principal mensagem aí para a gente ter aí nesse contexto. E João, ainda sobre as oportunidades, né? A gente falou até agora bastante sobre o ponto de vista dos empreendedores, dos founders de startups, né? Mas aí sobre a perspectiva dos investidores, né? Como você comentou, existe, né, uma disponibilidade de capital e o interesse dos investidores, né, no setor, embora a gente esteja aí nesse momento de reajuste de expectativas e critérios da indústria de capital de risco como um todo, mas a disponibilidade de capital existe, né? E aí, pensando nisso, como é que você enxerga aí os pontos, né, que tornam o setor mais atrativo, né, e que também podem ali afastar esses investidores, pensando sobre o ponto de vista de ambiente regulatório? Bom, vamos lá. Eu acho que a crise, né, que não sei se já terminou, não sei se que a gente fala do venture capital, para a área de energia, eu não vejo que ela foi tão aguda como em outros setores. O setor de energia é um setor onde tem muito capital. Então, quando as cifras, né, que envolvem o setor de energia, normalmente são cifras muito altas. Seja aí, estamos falando de energia como um todo aqui, de todas as possibilidades aí de energia. Então, primeiro, eu não vejo assim que foi uma grande crise. E a gente vê as grandes empresas cada vez mais com maior apetite para o investimento em inovação. Seja o modelo tradicional aí de projetos de inovação dentro de casa, como os fundos de corporate venture capital dentro das empresas. Então você vê diversas empresas do setor de energia procurando inovações. E dentro do setor regulado, isso acaba sendo, como eu falei, um pouco mais desafiador, só que ao mesmo tempo traz assim, oportunidades de novas soluções. Então você vê as empresas que eram distribuidoras de combustível, que tinham foco em combustíveis fósseis. O Brasil está um pouco atrasado, talvez, ainda na questão da distribuição aí de energia elétrica para veículos. Mas você já vê projetos aí de inovação sendo contratados por essas distribuidoras e startups que estão sendo compradas ou um investimento aí desses capitais dessas empresas. Então, assim, eu acho que a grande diferença que a gente tem para alguns setores é que na área de energia a gente é uma necessidade muito grande, né? Então, assim, é uma conta que você não vai deixar de pagar no final do mês, a conta de luz, a conta do seu carro, seja qual seja a forma do teu carro. As empresas precisam também dessa energia para todas para a produção. Então eu acho que assim, na linha aí
da aposta dos investimentos, eu acho que a energia é algo onde se tem aí uma necessidade muito grande. E a questão da regulação, ela cria alguns desafios e eu acho que os investidores eles têm um pouco mais de conhecimento da regulação do que os empreendedores. Então, nessa ponta, eu acho que eles têm uma facilidade de navegar melhor. Então, eles estão no dia a dia nessas empresas lidando com as questões regulatórias, eles conhecem as questões regulatórias bem melhor do que os empreendedores e isso ajuda eles muitas vezes nesse match. Então, quando você vê, por exemplo, você vê um fundo que não tem conhecimento na área de energia, fazendo investimento numa startup para um projeto de energia, é excelente, mas ali você tá tendo o capital exclusivamente. Agora, quando você vê uma grande empresa do setor fazendo investimento numa startup, você tem certeza que ali você está trazendo não só o capital, mas como uma expertise que parte dessa expertise é uma expertise regulatória. Então, eu acho que é essa facilidade em navegar no ambiente regulatório dos investidores, principalmente institucionais, né, que a gente fala as empresas que atuam com investimentos aí de longo prazo, é algo que é muito bacana aí nesse setor e que tende a fomentar muito os projetos. Pô, legal, João. Quase tô saindo aí do nosso roteiro, indo para o CVC, né? Acho que você falou aí, são os Corporate Venture Capital das empresas. Realmente elas têm aportado aí muito mais do que só dinheiro, né? Tem apostado realmente o que a gente chama das alavancas de um investidor institucional, corporativo, como você bem mencionou. Mas voltando um pouco para a questão lá das agências, né? Aqui a gente tem no Brasil, tivemos até a oportunidade em episódios passados de entrevistar 2 dos superintendentes daqui, da ANEEL e da ANP, para falar um pouco sobre os programas que estão sendo feitos. Como é que você avalia, né, o trabalho que essas agências estão fazendo? Né? Não sei se você tem também alguma visão de comparação de que uma está fazendo que é legal, o que a outra está fazendo que é legal. Né? A gente ainda, aqui no podcast, para a gente energia é uma coisa só. Né? Mas acho que a gente sabe que a maior parte do mundo, aí, as pesquisas acadêmicas, governo, empresas separam o mundo em óleo e gás e energia elétrica. Né? Como é que você tem visto esse movimento aí da regulação entre as agências, né, o papel de cada uma delas? Sim, as agências, bom, as duas principais, acho que nesse setor aqui, quando a gente está falando de energia, a gente vai falar das 2 agências que você mencionou, a ANP e a ANEEL, né? As agências reguladoras, elas fazem um papel muito interessante no Brasil. Eu acho que elas, desde a sua criação, elas criaram aí um órgão governamental que tem certa independência do governo, que atua aí com bastante conhecimento técnico, tem bastante pessoas qualificadas, mas ao mesmo tempo também eu acho que poderiam ir um pouco mais longe. Eu acho que tem uma demora na produção aí de regulação. Eu acho que as agências poderiam estar um pouco mais céleres, principalmente quando se olha para a inovação. Dito isso, eu vejo que as agências elas estão sim olhando para a questão de inovação, elas estão abertas para novas ideias. Então, sempre que a gente teve que levar oportunidades de negócios, novas ideias, você vê que os agentes das agências eles têm uma cabeça pró-desenvolvimento, né? Não uma visão que a gente tinha no passado que era sempre, olha, pegar a lei e não procurar solução, impedir, né, embarrear as grandes ideias. Hoje a gente vê um caminho diferente dentro das agências. Muitas vezes, eles querem buscar soluções juntos com os agentes privados, o que é algo bem bacana que a gente olha aí dentro das agências. E nesse contexto, eu acho que eles tentam fazer aí processos bastante colaborativos com as associações e com o mercado. As audiências públicas são produtivas, então você vê dentro das agências, às vezes, trabalhos muito bons de audiências públicas em diferentes setores aí da regulação.
Mas eu acho que assim, tanto o mercado colabora pouco, né? Eu vejo as pessoas reclamando da regulação, mas contribuindo pouco nesse processo. Então eu acho que assim, tem uma porta aberta, eu acho que falta um pouco de marketing das agências para trazer o mercado para colaborar mais, e as empresas privadas. E as empresas privadas também. Eu acho que precisa parar um pouco aquela coisa, parar de reclamar um pouco e ir lá contribuir. Gastar o tempo nas regulações, nas sugestões. Você vê alguns setores, algumas associações são bastante ativas, mas a gente vê muitas empresas reclamando de regulações sem chegarem lá e fazerem os projetos. Então, assim, num contexto geral, eu acho que é um saldo positivo. A gente viveria muito mal sem as agências reguladoras. Provavelmente a gente não conseguiria alcançar algumas dos objetivos aí e do mercado como está. Mas para a área de inovação a gente poderia melhorar. A gente tem aí, eu acho, caminhos de melhora aí para a criação aí de regulamentação nessa área. Bom, esse ponto que você levantou, né, dessa necessidade de ter uma postura mais propositiva, né, e não só reativa, em frente a uma estrutura regulatória é interessante, né? Porque aí, independentemente do nosso juízo de valor sobre necessidade, né, ou volume ideal de regulação para um setor, se é que isso existe, né? Quando a gente fala de ambiente regulatório, a gente está falando aí de uma base, né, geral que estabelece aí algumas diretrizes importantes de governança para atuação em setores que são muito estratégicos, né, para a economia, para um país, para a sociedade e para o meio ambiente também. Eu acho que daí pensando nisso, né, e pensando aí também no que você trouxe agora, como essa habilidade de navegar entre esse conjunto de regras, diretrizes e leis pode ser um diferencial para empresas que estão aí realmente buscando expandir a fronteira de um mercado como o de energia? Então, eu acho que é o que eu disse no começo, é fundamental, né? E a gente nas duas pontas, tanto do investidor quanto do empreendedor, o conhecimento técnico regulatório é algo que vai facilitar muito e trazer novas ideias e, às vezes, soluções para a própria regulação. Então, você vê que hoje tem, assim, a gente vai falar depois de sandbox, mas o sandbox tarifário da ANEEL buscando aí soluções para modelos de regulação dentro da forma de se cobrar a tarifa de energia. Você tem dentro das empresas assim, diversos estudos nesse sentido que precisam ser feitos. Então, eu acho que é um tema que não se tem, né? Você não tem uma matéria regulação vinculada, o setor de regulação vinculado à inovação. A única coisa que a gente ouve falar é sandbox, mas eu acho que é onde as pessoas precisam se aprimorar. Então, precisaria ter um curso de regulação do setor de energia para quem está querendo atuar em inovação, para pegar todas as pontas aí e você conhecer isso, tanto para os investidores quanto para as startups. Eu acho que falta esse conhecimento e muitas vezes você vê casos assim de startups que estão indo numa linha que você talvez chegue e fale, pô, isso aqui não funciona. Por que não funciona? Porque você está partindo de premissas erradas da regulação. Então eu acho que é isso que falta um pouco e que precisa ter. O pessoal precisa conhecer mais um pouco do setor para poder navegar nele. João, essa coisa que a gente sempre discute, né? Que o setor de energia ele é regulado o mundo inteiro, né? O que muda é qual tipo de regulação, como cada um se conecta, né? Então, realmente negócios e regulação, ficou claro quanto isso é importante monitorar. Mas, recentemente, né, a gente tem tido a oportunidade de usar um novo dispositivo, né, que é o Sandbox regulatório, que é um dispositivo que é uma ótima maneira de experimentar novos modelos de governança, de negócios, de tecnologias, que talvez não pudessem ter fit com o modelo regulatório atual, mas usar esses ambientes aí regulados
né, para poder testar, fazer alguns testes e depois, eventualmente, até virar uma regulação, mudar, afetar a regulação vigente. Você tem como comentar para a gente um pouco desse formato, como é que ele funciona aqui no Brasil e quais são as perspectivas e oportunidades dele? Bom, vamos lá. Esse é um tema super bacana, eu acho que é uma inovação que se teve aí, se eu não me engano, a partir de 2015 no mercado financeiro inglês, e que se criou aí esse instituto. E a gente trouxe aí o sandbox regulatório, né, um anglicismo que é o que é isso? É um ambiente regulatório experimental. Então, é o famoso projeto piloto que vai ter uma liberdade, uma licença poética da regulação para um determinado, por um determinado tempo. É algo que é fantástico, porque aquilo que eu disse, que muitas vezes as leis elas são mais lentas do que os hábitos e os costumes e os negócios. Então, com isso daqui, criou uma possibilidade de você criar um projeto, testar, mais do que criar, é testar um projeto dentro de um ambiente regulado, que não vai estar necessariamente adequado a essa regulação. E você tem caminhos em que são caminhos que os próprios agentes reguladores, as agências, elas incentivam isso, então elas criam editais para projetos aí de sandbox, em que diferentes empreendedores eles podem fazer propostas e serem aprovadas, e aí você vai ter aí a autorização da agência, como poderia ser uma iniciativa dos próprios empreendedores de chegar na agência, e as agências têm a liberdade de criar aí um sandbox para esses setores. E aí você tem uma infinidade de possibilidades de como colocar isso em prática. Então, por exemplo, teve o caso na NP clássico da entrega delivery de combustível, em que não havia permissão e foi criado um sandbox para ser feito isso. Na área de energia, a ANEEL soltou aí os editais de sandbox regulatório, né, de tarifário, em que eles estão buscando aí projetos para novos modelos aí de tarifação. Eu acho que esse é um instituto que as pessoas acabam não conhecendo tanto, e muitas vezes elas veem as barreiras regulatórias e não sabem que existem a possibilidade de testar projetos que essas barreiras, num primeiro momento, impeçam. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais com a tecnologia, a gente vai ver mais situações em que há uma necessidade de testar o ambiente do regulatório novo num sandbox. Então, acho que são duas opções que podem acontecer. Você vai ver situações em que as empresas ou empreendedores vão desafiar a regulação, e isso é muito comum, vão descumprir a regulação para tocar negócios disruptivos, mas o que eu acho que esses empreendedores e essas empresas, se bem assessorados, vão ver que existe uma alternativa de fazer isso com um apoio legal, que é o sandbox. Então, talvez aí um projeto piloto dentro de um suporte das agências, você consegue sim implementar projetos, e as agências estão abertas a isso, que eu acho que é o mais importante. Elas sabem que a inovação é o caminho aí para o desenvolvimento. Bom, João Hudson, a conversa está excelente, como a gente viu aqui, o assunto rende muito, mas já está na hora da gente chamar as nossas dicas do Energy Beats. Vamos lá, então? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, então vamos ao momento Energy Beats do nosso podcast. Seguindo a nossa tradição, a primeira dica é do nosso convidado. E aí, João, qual é o seu beat de hoje? Vamos lá, eu pensei um pouco aqui o que dá de dica, né? Principalmente para os
quem atua na área de inovação no setor de energia. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar para conhecer um pouco mais a questão regulatória é navegar nas áreas aí das agências, nos sites das agências, especialmente aí nas áreas que falam de pesquisa e desenvolvimento. Então eu vejo muita oportunidade de investimentos nesse setor dentro aí das iniciativas aí das agências e da regulação. Então vou até sugerir aqui deixar os links aí dessas páginas, que existe uma obrigação aí de investimento no setor. Então tem oportunidade aí de investimento e os empreendedores têm que ficar atento aí, ficar ligado aí nessas oportunidades. Legal, João. Obrigado aí pelo seu beat. Tomás, me conta aí qual é o seu beat de hoje. Bom, meu beat de hoje é um vídeo, está disponível no YouTube. Tem um pesquisador do MIT, que é o Andrew McAfee. Ele é um cara que ele fala muito sobre essas questões, né? Sobre dessa relação entre inovação e regulação. Ele é do time que defende uma regulação mínima, né? Mas, enfim, traz bons pontos, né, sobre essa questão e como a gente pode fazer esse equilíbrio, né, entre governança e novas tecnologias e eventuais impactos para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente. Ele esteve na última edição do Web Summit Lisboa, foi um dos destaques da programação, falando justamente sobre até que ponto a gente pode, né, esticar uma regulação e mecanismos de governança sem sufocar a inovação, né? Ele participou de um painel sobre isso no primeiro dia do evento e ele fez a abertura do dia 2 do evento, né? Também aí, com a palestra sobre isso. Os dois vídeos estão disponíveis no próprio perfil do Web Summit, no YouTube, é super fácil de achar. Eu acho que vale a pena aí para dar uma olhada e complementar a nossa discussão. E embora ele fale, né, o foco dele é sobre inteligência artificial, se aplica aí com toda certeza tudo que a gente falou aqui. Então fica aí a minha recomendação, as palestras do Andrew McAfee no Web Summit Lisboa em 2023. Muito bom, Tomás. Bom, então os meus beats de hoje são dois livros, né? O primeiro, Reinventing Fire, Bold Business Solution for New Energy Era, do Amory Lovins. Ele é um super entusiasta aí do setor de energia, escreve muita coisa legal sobre o setor de energia. E nesse livro ele propõe, né, estratégias para empresas e governos que visam fazer essa alteração no sistema de energia de maneira sustentável e eficiente. Ou seja, ele permeia muito essa questão das regras, né, do jogo. E aí, obviamente, inclui regulação, como é que o setor de energia se expande e modelo de negócios, né? Então, acho que esses dois temas a gente permeou ao longo do nosso bate-papo, modelos de negócios e o papel do governo através da regulação. Então, ele aborda isso aí, obviamente, com um olhar mais dos Estados Unidos, né, e algumas outras experiências do mundo. E o segundo livro também tem uma pegada mais do modelo americano, mas a gente também pode olhar e se adaptar para o modelo brasileiro, que é o The Grid, The Fraying Wires Between American and Our Energy Future. É um livro de 2017, da Gretchen Bake, que explora a infraestrutura de energia dos Estados Unidos e como essa infraestrutura atual, um debate que a gente consegue transportar aqui para o Brasil, pode gerar oportunidades e desafios e limitações para o que a gente tem como futuro. Por exemplo, a gente no Brasil tem uma mega vantagem de já ter um sistema de distribuição de etanol implementado. Então, para a gente, se a gente quiser amanhã virar a chave e trocar de gasolina para etanol, está pronto. Outros países do mundo não têm essa infraestrutura pronta. Então, quando a gente fala de geração distribuída, tem um esforço grande, né, relacionado à infraestrutura para isso crescer, né? A gente aqui no Brasil, por exemplo, mais uma vez, tem o SIM, o Sistema Interligado Nacional, em que a gente consegue gerar energia no sul do país e abastecer uma casa no norte através de um sistema. Vários países têm modelos que afetam a regulação em que são isolados. Então, uma região do país não é ligada com outra região do país devido à regulação daquele país. Então, acho que esses dois livros falam muito sobre o que a gente falou aqui ao longo do episódio, novos modelos de negócio, papel do governo, geração distribuída
né, interligada e a infraestrutura atual. Então esses são meus 2 bits de hoje. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Energy Center, o podcast da MIT Technology Review focado em energia e sustentabilidade. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil do MIT Technology Review na sua plataforma de podcast preferida e nas redes sociais. João, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo excelente bate-papo, um assunto muito relevante e muito relevante para o contexto atual. Bom, Hudson e Tomás, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer aí conversar com vocês e com os ouvintes sobre esse tema aí, que eu acho que a gente ainda tem muito que aprender e investir. Legal. Tomás, você, mais uma vez, meu parceiro de bancada, obrigado pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Muito obrigado, João, pela ótima conversa, como o Hudson aí comentou. Obrigado também a todo mundo que acompanha a gente em mais esse episódio. A gente se vê no próximo. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.